Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, povo de avivamento. Estamos dando início a mais uma live dos atletas de Cristo. A live onde nós temos muito amor, palavra, bênção dos céus para a sua vida. Você que está aqui nessa live hoje, você que vai assistir no YouTube, que Deus venha te surpreender de uma forma sobrenatural. Em nome de E Jesus. hoje, além dessa equipe linda que está aqui na live, nós estamos também com a ministrante da noite dessa live, a pastora Patrícia, da Igreja Wesleyana, Igreja Metodista Wesleyana. E desde já eu quero dizer assim, que o Senhor venha nos surpreender essa noite com a palavra poderosa do trono. E eu quero convidar o nosso irmão Sender para fazer a oração inicial. Se você tem algum pedido de oração que você também possa estar colocando aí para o Sender estar fazendo a oração, né? E enquanto isso, eu vou fazer o louvor. A Levita, que ia fazer o louvor, infelizmente foi acometida, né? Ela está de cama, impossibilitada de fazer o louvor. E eu vou fazer a abertura do louvor. Amém, Sender? Amém, glória a Deus. Então vamos orar, né? Mais uma vez agradecer aí a pastora Patrícia, minha querida pastora Amélia, satisfação muito grande tê-la, né? Você conosco aqui também, todo o trabalho do projeto solidário A Casa Lar, Amor e Ação, né? Um projeto que tem por objetivo resgatar vidas, né? A pastora Patrícia também estava contando aqui que existe uma relação, né? De trabalhos similares, então a gente fica muito feliz porque nós temos o propósito aqui de anunciar Cristo, né? Dentro das quadras, fora das quadras, o nosso propósito é falar de Jesus. Então, nesse momento, eu quero orar. Se você tem algum pedido de oração especial, apresente ao nosso Deus agora. Eu creio que o Senhor pode realizar na sua vida, na minha vida, aquilo que nenhum homem pode. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui em mais uma reunião, Deus. Obrigado, Pai, pelo propósito. Obrigado porque o Senhor não tem nos deixado, Senhor, desamparados, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado. E nesse momento, Espírito Santo de Deus, nós queremos orar, Deus, pela vida dos enfermos. Senhor, nós queremos orar pela nossa cidade, Senhor, que tem sido, ó Pai, acometida por uma síndrome, Senhor, gripal, Senhor, na garganta, Senhor, com muita febre, muita dor no corpo. Deus age, Senhor, no meio, Senhor, dos seus filhos. Deus age na minha vida, Senhor, que estou com esses sintomas, porque eu creio, meu Deus e meu Pai, que é propósito teu, Senhor, para algo que eu ainda vou entender, mas eu te louvo, Senhor, em meio às dificuldades, Senhor. Então o Senhor é o Deus que realiza cura, realiza milagre, então vai em favor do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, meu Deus e meu Pai, que o teu sangue que foi derramado naquela cruz, Senhor, é um sangue que é poderoso, Senhor, para sarar, Deus, para restaurar a vida de qualquer enfermo, Senhor. Guarda, Deus, a vida da Levita, Senhor, que estaria conosco, Senhor, louvando, que também está, Senhor, com essa gripe, Pai. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, a vida dela. E todos aqueles, meu Deus, meu Pai, que estão ouvindo essa mensagem no YouTube, guarda a vida de cada um, porque o Senhor é um Deus de propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Dado início à live. E agora, nesse momento, eu te convido a entrar no momento de oração, de adoração, de adorar a Deus com os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, em especial com os louvores. E nós possamos essa noite dedicar ao Senhor o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Amém? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
Oh, aleluia, glória a Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sim, Espírito Santo, a nossa alma anseia por ti. Nós estamos aqui essa noite porque queremos mais da tua graça, da tua glória, Espírito Santo. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração como oferta agradável a ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. E você possa declarar: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Que nós possamos todos os dias declarar que só Ele é santo, único, digno de todo louvor e adoração. Glória, 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 glória. E muitas vezes nós estamos passando por situações que parece que não vai ter fim. Você olha para um lado, você olha para o outro e não vê uma saída. E Paulo e Silas, quando foram presos, eles foram presos por causa de uma libertação. E nós estamos tão à frente no trabalho da obra do Senhor e às vezes parece que tudo acontece para nos paralisar. Mas é nos momentos de maiores dificuldades, de maior angústia, no maior momento de mais incerteza, é que nós devemos adorar o Senhor e declarar que enquanto nós adoramos, Ele move cadeias, Ele quebra prisões, Ele nos livra, nos dá a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Que ainda que tudo pareça não, que tudo diga o contrário, a nossa última palavra, a nossa única esperança está na última palavra que vem do Senhor. Que o Senhor nos diz: ei, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. Que todos os dias das nossas vidas nós possamos adorar o Senhor e dizer: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo é o Senhor quem nos dá. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que diz: ei, eu sou contigo. Que todos os dias da nossa vida seja para adorar o Senhor, porque o Senhor busca, procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E que nós todos os dias possamos repetir e dizer: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim.
eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Que o Senhor essa noite venha encher os nossos corações. E que nesse momento agora, meu Pai, eu abençoo a vida da ministrante da palavra dessa noite, a pastora Patrícia. Que o Senhor venha revestir ela do alto da cabeça, a planta dos pés. Espírito Santo, acampa os teus anjos em volta da casa dela, de sua família, dos seus filhos, dos seus netos, do seu esposo, meu Pai. Que o Senhor venha blindar, que o Senhor acampe anjos com espadas de fogo desembainhada para guerrear contra toda força maligna que quer se levantar para frustrar os sonhos, os projetos que o Senhor tem para a vida da tua filha. Usa ela de uma forma sobrenatural, que o seu testemunho venha aumentar ainda mais o nível da nossa fé em Ti, Espírito Santo. Nesse momento eu declaro, meu Pai, usa a tua filha de uma forma sobrenatural e que cada um que está aqui nessa live venha ser profundamente tocado, que eles sintam a presença e que enquanto recebemos a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha visitando cada um familiar, cada um enfermo, cada um presidiário, que vidas venham ser alcançadas, tocadas através das nossas vidas, porque enquanto nós estamos aqui para te adorar, meu Pai, nós estamos aqui para dizer, nós precisamos de ti, Senhor. Pastora Patrícia, agora é com a senhora. Glória a Deus, aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado hoje para todo sempre, na minha, na sua vida, na vida de cada familiar. Que a presença do Senhor seja surreal e que nós não possamos vir jamais abandonar ou deixar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque Ele já preparou grandes coisas para mim e para você. Ei, não desista. As lutas podem vir, a dificuldade pode vir, a enfermidade pode vir, mas nunca deixe o Pai, sabe, deixar de cuidar de você, deixar de cuidar da sua casa, deixar de cuidar dos seus filhos, que você seja tocado nessa noite pelo Espírito Santo, que o Senhor possa vir ministrar nos nossos corações, que não seja eu, mas que seja o Senhor em nós, porque sem Ele nós não somos nada, somos totalmente dependentes do Senhor. Eu me chamo evangelista, eu gosto muito desse nome evangelista, sabe? Pastoras para os jovens que eu discipulo, que eu acompanho, que eu evangelizo, que eu prego. Eles me chamam muito de pastora. O pastor Cleber disse, olha, você já é pastora. É um pastor assim que me abraça, me acolhe, que pagou um preço por mim, não só ele, mas a minha líder, o meu líder, né, o João e a Dulce, né, que pagaram preço também por mim, né, que eu não era fácil. Eu sou uma das evangelistas que amo ganhar almas em boca de fumo, em hospitais, em presídios, né, e tudo é para a honra e a glória do Senhor, porque se não fosse Ele, eu não teria chegado até aqui. Se não fosse Ele, eu não estaria alcançando as vidas. Se não fosse Ele, eu não estaria nessa live. Se não fosse Ele, eu não estaria conhecendo os meus novos irmãos. Que um dia vamos estar na glória, dando somente aleluia, aleluia, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Ei, está próximo esse dia. Eu quero dizer para você, se prepare, porque está chegando esse dia. Está chegando esse dia, essa dor vai acabar, esse sofrimento vai acabar, essa tristeza vai acabar. Ei, se você está com problema no casamento, vai acabar. Eu quero dizer para você, ei, permaneça. Permaneça, as lutas vai bater na sua porta, ei, não importa quantos leões, quantos gigantes, não importa, o importante é o Deus que está com você, ei, ele é o leão da tribo de Judá, ei, ele está rugindo por mim e por você, não abaixe a sua cabeça, diga, Pai, eis-me aqui, eu vou liberar uma palavra aqui hoje, que está lá em Lucas 15, amém? É a parábola do filho pródigo.
Só que, quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor automaticamente, desde ontem, desde sábado, na verdade, ele começou a ministrar no meu coração essa palavra, de uma forma extraordinária, que vai nos impactar, que vai nos aprofundar, mergulhar nas águas profundas na presença do Pai. A nos ajudar a perseverar, a nos ajudar a ensinar o nosso irmão a segurar a mão um do outro. Não deixar ele cair, não deixar ele sozinho. Amém? E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles. Ele não repartiu sozinho. Tem 2 aqui, né? O mais novo e o mais velho. Então, ele teve que dividir. Ele dividiu automaticamente para os 2, para que não pudesse haver contenda, para que não pudesse haver discórdia entre ambas partes. E ele partiu, e ele repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra lônga, um lugar distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Eu vou ministrar por partes, amém? Então, o que Deus quer falar com a gente hoje? Quando nós estamos na presença de Deus, eu quero dizer para você uma coisa, a rapadura, ela é doce, mas ela não é mole. Assim é a palavra do Senhor para nós hoje, amém? E vamos que vamos. Então, quando a gente, muitas vezes, estamos na presença do Senhor, estamos lá firme. Então, muitas vezes, a gente começa a olhar para a dificuldade para dentro da igreja, a gente começa a olhar para o homem dentro da igreja. Eu não sei se isso só aconteceu com a Patrícia. Ou não sei se isso só aconteceu na Metodista Wesleyana, com alguns servos. Ou com outras igrejas, mas acho que lá na minha já aconteceu. Se a sua não aconteceu, glória a Deus, eu creio que não vai acontecer. E quando a gente começa a olhar para o homem, a gente começa a ver as falhas, os erros. E aquela pessoa que tanto orou por você, aquela pessoa que jejuou por você, aquela pessoa que pagou um preço por você. Põe agora, fecha. Se você fechar os seus olhos, você vai começar a lembrar de alguém que um dia você orou por ela. Se você fechar o seu olho agora, você vai lembrar de alguém que hoje não está na presença do Senhor, ou que está afastado. Você foi o pai espiritual para essa pessoa. Você foi um pai para essa pessoa. Você pagou um preço, você orou, você jejuou. E aí, em um certo ponto, ele chega para você e diz assim, Pastor Alexandre, eu quero a sua bênção para sair. E o pastor vai dizer simplesmente assim, filho, eu te abençoo. Mas o coração dele vai estar partido. O coração dele vai ficar dilacerado. Porque ele sabe de onde foi que aquela vida já veio, de onde foi que ele já resgatou. Infelizmente, nós muitas vezes olhamos para as lutas. A gente começa a olhar para a tempestade fora do nosso barco. E muitas vezes a gente começa a querer dar desculpa para se afastar do Pai, para se afastar da presença. Muitas vezes nós queremos dar desculpa para dizer, ei, Senhor, eu quero curtir mais um pouco. Às vezes a gente quer dar uma desculpa, ei, Senhor, eu vou sair porque o meu pastor não me visita, a minha liderança não me visita, ninguém se preocupa comigo. Às vezes a gente só quer uma desculpa para pedir a bênção do Pai. E vira as costas e vai embora. E nessa caminhada desse irmão ou dessa irmã que pediu a bênção do pai, que pediu a bênção do líder, que pediu a bênção do pastor,
para ir curtir mais um pouco. Porque teve algumas coisas que ele não concordou. Ah, pastor, eu não concordei da forma que aquele novo líder está ministrando. Daquele novo líder está cuidando. Sempre queremos encontrar uma desculpa para querer nos afastarmos do Pai. Ou talvez você conhece alguém. Eu tenho certeza que vem na sua memória alguém que se afastou dos caminhos do Pai por uma desculpa. E ele se esqueceu de algo, que não foi o pastor, não foi o líder. Não, foi o Senhor que chamou ele. Ele esqueceu desse detalhe, que foi o Pai que chamou. Aquele que morreu na cruz, aquele que derramou o sangue no Calvário por mim e por você. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Ei, ele jogou lá na lama aquilo tudo que Deus tinha dado para ele. Um dom de profetizar, um dom de curar, um dom de falar em línguas. Ele desperdiçou tudo aquilo que ele recebeu do Senhor, do Pai. Às vezes até a família. Até o emocional dele, o psicológico, a tristeza, a angústia o consumiu. Aprofundou ele mais ainda. Porque quando a gente está na presença de Deus, que a gente sai, vem mais 7 demônios. Então, o Satanás, ele não vai ter pena de mim e de você quando nós nos afastamos da proteção do Pai. Quando nós desobedecemos a nossa liderança. Quando nós nos afastamos da cobertura espiritual que é os nossos líderes, nossos pastores. Quando nós pedimos a bênção espiritual, nós estamos dizendo assim, olha Deus, olha Pai, eu não quero mais a sua proteção. Eu quero viver do jeito que o Satanás quer. Eu estou para fazer a vontade dele. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Diga comigo, porcos. Fale dentro de você, porcos. Ei, o inimigo, ele sempre vai usar cidadãos. Sempre vai usar os amigos. Sempre vai usar alguém para dizer, ei, foi a melhor coisa que tu fez, mano, eu vou te ajudar a sair dessa. E aí ele vai e começa a falar da sua liderança. Ele começa a falar mal daquele ministério. Aí as pessoas lá fora que não têm o conhecimento, que não conhecem Jesus verdadeiramente, que sabe o quê? Mano, foi a melhor coisa que aconteceu para ti. Tá certo, eu vou te levar num lugar acolá. Eu tô separado, minha mulher me deixou desde o momento que eu larguei Jesus. Ei, vamos ali que eu vou encontrar uma mulher para ti. Ei, eu tô com depressão. Ele vai dizer assim, não, vamos ali, ó, que ali tem um cigarrinho do capeta que é bom demais. Tu vai ficar chapadão, vai anestesiar a tua dor. Eu tenho um negócio bom para ti. A primeira vez o inimigo, ele sempre vai te oferecer algo para te aprofundar mais ainda. Se você saiu lá do mundo de um jeito, e quando você se afasta do Pai, que você conhece ele, fica pior. Eu quero dizer para você que a situação fica pior. Esse é o real de tudo. A situação da gente fica pior. Eu digo algo para você por experiência. Um certo dia, eu cheguei para minha líder com uma caixinha de cerveja nas costas. Se ela ver essa live hoje, ela vai chorar, ela vai rir. Eu cheguei para minha líder, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu com a latinha de cerveja na mão, eu decidi me afastar dos caminhos do Senhor. Eu cheguei para minha líder e disse, minha líder, a partir de hoje eu não sou mais crente. Eu não vou mais servir esse Deus. Eu só quero que a senhora me abençoe. Eu fiz isso com a minha líder. E a minha líder,
com a bondade do Senhor, sabe? Eu vi o próprio Deus ali com ela disse, filha, a porta da minha casa sempre vai estar aberta. A porta da minha casa sempre vai estar aqui. Eu vou te receber da mesma forma que eu te recebi antes. E eu passei 1 ano afastada do caminho do Pai. Logo no começo foi muito bom para mim, foi muito prazeroso. Eu comecei a beber, eu comecei a fumar, eu comecei a ir para os piseiros, comecei a arrumar confusão. E foi muito bom no começo. Mas do meio para o final, as coisas já não foram mais as mesmas coisas. Aquela empolgação, aquela cegueira espiritual já não foi mais o mesmo. Já comecei a me entristecer, eu já comecei a me angustiar. Só que eu não contava para ninguém, porque eu estava na casa do Pai e eu me afastei dele. E eu achei que Deus ia continuar me protegendo. Não que Deus não vai deixar de nos proteger, não, mas foi eu que não quis mais aquela proteção. Foi eu que larguei a mão do Pai. O Pai estava todo o tempo comigo. Mesmo eu falha, mesmo eu errada. Mas ele estava lá. Ele estava olhando para mim. Eu quero dizer algo para você, não importa o tamanho da sua luta. Não existe crente blindado. Não existe pastor blindado. Não existe crente 100%. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por diversidades. 15:16 e diz assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Nada. Ei, chegou um ponto que durante 1 ano que eu me afastei, cheguei a um ponto de tinha para me oferecer para cachaça, mas não tinha para me dar de comer no outro dia. Eu não tinha o que comer com meus filhos. Tinha cachaça, mas não tinha pão. Tinha cigarro, mas a minha geladeira estava escassa. Meu celeiro estava escasso. Eu falo isso por testemunho vivo, porque eu sou um testemunho vivo. Eu vivi isso. Quando eu deixei a minha liderança, quando eu desonrei, quando eu virei as costas para os meus líderes, para o meu pastor. Ei, meu pastor sofreu demais quando eu me afastei. Quando eu deixei de ficar debaixo da cobertura dele, da proteção dele, onde ele me via ali. Então vai chegar um ponto que ninguém vai lhe dar nada. Ninguém vai olhar para você. Ela só vai dizer assim, vai passar, se preocupa não, amanhã vai ficar melhor. Mas eu duvido ela chegar e dizer, eu tenho um dinheiro aqui, um sacolão aqui para ti. Não tem, mano. Infelizmente não tem. Isso é o real. Não tem. E eu me lembro que mesmo eu falha, mesmo eu errada, eu dizia, Senhor, me ajuda a sair dessa de novo, sabe? Eu pedi a ajuda de Deus. Mas o homem mesmo, os cidadãos mesmo, não estavam nem aí para mim. Não estavam nem sequer se preocupando com a minha família. Se eu tinha o que comer ou não. Mas todo final de semana ele dizia, vem, desce aqui, ó, tem cachaça hoje. Hoje o negócio piseiro vai ser doido. Na semana com fome, no final de semana na cachaça. Porque os cidadãos sempre tinham algo para oferecer. Amém? Mais à frente, em Lucas 15:17, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão,
E correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Ei, antes de eu me arrepender, antes de eu dizer eu vou para o meu pai, eu quero dizer para você, o pai já estava te esperando. O pai já estava me esperando. Eu disse, pai, me perdoa. Me aceita de volta, reescreve meu nome no livro da vida. Eu pedi ajuda para o pastor Cleves. Eu pedi ajuda para minha líder. Eu lavei os pés dos meus líderes quando eu voltei de novo para a igreja, para a casa do pai. Porque eu olhei para a dificuldade, eu olhei para as pessoas que realmente ainda não estavam curadas, que precisavam da cura. Eu quero dizer para você que dentro da igreja vai ter pessoas assim, infelizmente. Pessoas para criticar, pessoas para olhar para o seu sapato, olhar para a sua roupa. Mas eu tinha que entender que não foi o homem que me tirou lá da escravidão, não foi o homem que me tirou lá da sepultura, não foi o homem que me tirou da cova, não foi o homem que me tirou da prostituição, da cachaça, não foi, da droga, não foi. Eu tinha que entender que quem me tirou de lá foi o Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Então, tem alguns irmãos, alguns pastores que perderam isso. Sabe, deixaram o desejo da carne prevalecer. E hoje estão afastados do caminho do Senhor. Coloque na sua mente agora essa pessoa que se afastou do caminho do Senhor, porque olhou para a dificuldade, olhou para a luta, olhou para o irmão que falhou, para o irmão que caiu. Eu tenho certeza que você tem alguém à memória agora. Você é pai espiritual, eu profetizo, se você não é, você vai ser a partir de hoje. Lembra daqueles jovens que você pregou, que hoje não se encontra mais na casa do pai? Aleluia! Glória a Deus! E o filho lhe disse, pai, pequei contra os seus, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu já disse isso, Senhor, eu não sou digno de ser chamada tua filha, porque eu comi de volta o vômito, Senhor. Eu comi meu próprio vômito de novo. Os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. Mas Deus, como Ele é amor, o nosso Deus, Ele é o próprio amor. Ele é um pai que nos ama, mesmo se a gente falhar, errar 10 vezes. Mesmo se a gente disser ao contrário de tudo aquilo que derramaram sobre a nossa vida, mas o Senhor é que declara sobre mim, sobre você. Quantas palavras de morte eu recebi na minha vida. Não tem jeito, vai morrer nessa vida. Não vai se formar, não vai ter família. Só vai viver apanhando do marido. Quantos não, palavras de morte, palavras negativas foram derramadas sobre a minha vida. E até no meu ministério. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, está cuidando de mim, dia após dia, porque eu almejo esse cuidado de Deus. Eu quero dizer para você que ser pastor não é fácil, ser evangelista não é fácil, ser missionário não é fácil. Só quem sabe, quem paga o preço é você e Deus. Quem olha assim, a Neiva não passa por luta, não. A Neiva é muito sorridente. Meu Deus, essa mulher só vive feliz. Mas não sabe a luta que ela está passando. Não sabe a dificuldade que ela passou. E também não é fácil. Quantas vezes eu acho que a Neiva também, por algum momento na caminhada dela, de Senhor, sinto muito, Senhor, mas acho que eu não vou aguentar. Senhor, eu sinto muito, mas eu acho que eu vou parar, Senhor. Porque às vezes a gente olha para alguém assim como um Deus, muitas vezes. Eu amo a ministração do meu pastor, do pastor Cleves. Eu amo, sabe, a forma que ele é. Aquele 220. Mas eu sempre digo assim, Senhor, o meu alvo é somente o Senhor na minha vida. Porque a gente não sabe o dia de amanhã.
Eu sempre, quando eu vou evangelizar os faccionários, olha, você não olhe para mim porque eu sou falha. Ei, não olha para mim porque eu posso errar. Ei, tu vai olhar, tu vai caminhar comigo, tu vai ver meus defeitos. Se eu começar a andar com o pastor Alexandre, eu vou achar o defeito dele, eu já vou começar. Vixe, o pastor faz isso. Ih! Ah, não, o pastor está fazendo aquilo, é pecado. Eu acho errado o que ele faz. Eu acho feio. Então as pessoas vão começar a olhar e vai querer o quê? Ter um argumento para querer se afastar. É isso que acontece muitas vezes com a gente. Que a gente começa a olhar para a dificuldade e quer se afastar. Mas Deus, Ele está aqui. O Senhor está aí com você. O Senhor está cuidando do seu ministério. O Senhor está cuidando da sua mente. O Senhor está cuidando do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. O Senhor está colocando você debaixo das asas dele. Ei, Deus está cuidando da sua família. Eu quero dizer para você que eu me arrependi muito do que eu fiz com a minha liderança. O meu pastor, que pagou um preço, a minha líder, muito alto por mim. Mas eu pedi perdão, reconheci a minha falha. Eu reconheci o meu erro diante do Senhor. Então, quantas pessoas têm um orgulho tão grande que não tem a humildade de chegar, pastor Alexandre, pastor, me perdoa porque eu falei assim com o senhor. Me perdoa, pastor, porque eu falei mal do senhor pelas costas. Não fui homem, não fui mulher o suficiente de dizer que eu não gostei disso. O pastor Cleves, ele é muito assim. Uma vez nós conversando, eu e ele, eu disse, pastor, o senhor me promete as coisas, o senhor cumpra, viu? Ele disse, Patrícia, quando foi que eu deixei de cumprir o que eu falei? Eu digo nunca, porque no dia que o senhor deixar, eu vou falar para o senhor. Entendeu? Isso é o quê? É você ser verdadeiro. Tem pessoas que falam mal da gente pelas costas, mas não tem coragem de falar na cara. Aí procura sempre um argumento para se afastar. Mas que essa pessoa também, eu e você, tem essa humildade de pedir perdão, de reconhecer. Porque o Senhor vai estar sempre pronto. O pai vai estar sempre pronto. O líder vai estar sempre pronto para nos receber de volta. O pastor vai estar sempre pronto para receber a gente de volta. Ei, não importa o que ele fez, o seu discípulo fez com você, o que o seu pastor fez com você, não importa. O importante é que ele está pronto para te receber de novo. O pai está pronto para te receber de novo, para te usar de novo. Até em porção dobrada. A segunda casa não se compara com a primeira. Porque Deus já te preparou de uma forma extraordinária, porque foi isso que aconteceu comigo. Os meus erros fez eu me aproximar mais de Deus. A filha pródiga que se afastou da cobertura do anjo Cleves Mustafa, ela se tornou uma mulher mais firme, mais resistente, mais forte, mais perseverante. E ela entendeu que todos têm erros. Perfeito só Jesus. Só Ele que é perfeito. Só Ele. Só Deus. Somente o Pai. Continuando. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, e põe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei bezerro cervado, e matai-o, comamos, alegrai-nos. Porque este é o meu filho, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram o quê? Se alegrar. Ei, quando aquele filho que se afastou de você, líder, de você, pastor, se afastou do pai, ele vai voltar e você vai honrar ele e você vai comemorar com ele uma pizza saborosa, aquela farofa de ovo, aquela rapadura que é doce, mas não é mole. Que é a palavra de Deus. A rapadura para mim é a palavra. Ela é doce, ela é saborosa, mas é difícil de se viver ela. Ela é dura. Ela corrige a gente. Ela nos discipula. A palavra, ela discipula. Ela nos trata o nosso caráter. Ela revela a nossa vida todinha.
Aleluia. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Aleluias! Eu quero dizer para você que quantas vezes eu preguei para jovens e quando eles se afastaram da presença de Deus, eles não voltaram mais. Eu tive que enterrar vários jovens de facção. Eu falo isso com muita tristeza. Sabe o que é você terminar de falar da palavra de Deus, de você levar para a igreja e poucas horas aquela pessoa está baleada, jogada o corpo no meio da rua? Foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro que eu ia para uma festa à noite, quando eu passei um ano afastada da casa do pai, quando eu me afastei da minha liderança. Eu me lembro que eu ia aprontar numa festa. E eu estava disposta ou a morrer ou a matar. Essa é a verdade. E eu me lembro que nesse dito dia, o pastor Cleves ligou para mim e disse assim: prepara a tua mala, que amanhã vai ter encontro com Deus. Eu digo: eu não vou para esse encontro, não. O senhor tá doido? Já fui para muitos encontros, só que acabar de novo. Ele disse: você vai. Eu disse: eu posso até ir, se o meu esposo for também. Se o senhor conseguir levar o meu esposo para esse encontro, eu vou. Ele disse: então fechou. Então prepare sua mala, porque você vai amanhã. Agora você imagina. Olha quanto Deus foi misericordioso comigo. Talvez se eu não tivesse ouvido a voz do meu Deus, porque a voz do meu pastor é a voz de Deus na minha vida também. Porque ele é usado por Deus, sim. Ele é um profeta, sim. E ele ainda disse mais. Olha, Patrícia, ele nem sabia o que eu ia fazer, ele nem sabia o que eu estava aprontando. Ele disse: Patrícia, eu vi você pegando um tiro para defender o seu marido numa festa. Dessa forma ele falou para mim. Agora você imagina, você arrumada, linda e maravilhosa para Satanás, para morrer? É forte, ó. E eu, na mesma hora, porque eu sabia o que é que eu ia fazer. E eu sabia que era tudo ou nada. Foi quando eu sentei na cadeira e eu disse: pai, obrigada. E eu tenho certeza que o pastor Cleves também ficou muito feliz de saber que eu obedeci a voz de Deus, obedeci a voz dele e fui para esse encontro. E para a honra e a glória desse Senhor Jesus, eu permaneci firme até hoje. Eu quero dizer que não foi fácil, foi muito difícil. Mas valeu a pena eu ter obedecido o direcionamento do meu pastor. Então, tem muitos pais que não têm esse prazer. Eu digo como evangelista. Eu não tive prazer de levar aquelas pessoas que eu preguei o evangelho, que eu tive que ir para a sepultura, que eu tive que enterrar, que eu tive que orar na hora, sabe, do velório. Aquilo partiu meu coração. Como Deus é maravilhoso, como Deus ele é lindo, como Deus ele é perfeito. Então, quer dizer para você, ore por esse líder, esse pastor, ame ele, lave os pés dele, honre eles. Porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Alguém pagou um preço por nós. Alguém perdeu noites de sono. E nós que é filhos rebeldes muitas vezes. Amém? Mas ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho se indignou. Ei, quantas pessoas olham assim e dizem: que eu repreendo na sua vida, pastor Alexandre, em nome de Jesus. Está amarrado. Vixe, pastor Alexandre, não estava no mundo e voltou com tudo. Já está até pregando, cara. Não entendi. Menino, mas aquele cara que traiu a mulher e está cantando lá no altar. Não entendi isso, não. E eu que estou tanto tempo aqui na igreja, o pastor nunca me honrou desse jeito. Ei! É forte! É forte! Então, sempre um filho vai querer se rebeliar também.
Sempre vai ter um irmão seu que vai querer te criticar. Mas não porque ele quer, não. É porque ele não está entendendo o discernimento dos céus. Ele não está entendendo, ele está entendendo o propósito de tudo. Você vai ser um exemplo para muitas e muitos frutos. Quando alguns diziam, mas rapaz, você não estava bebendo cachaça um dia desse, já está aqui evangelizando. A Patrícia estava dançando forró lá não sei aonde, está evangelizando. Pastor Cleves, eu não acho certo isso aí, não. Tá errado. Ela tinha que ficar no banco, olha só. Mas ninguém sabe o propósito do Pai para mim e para você. Erebasfurianda, Eremanaia. Ei, essa prova, essa luta que você passou, foi permissão do Pai. Foi permissão do Pai. Ei, essa luta que você está passando é permissão do Pai. Se tem um irmão teu que vai para o céu junto contigo, tá te criticando, ora por ele. É porque ele está precisando da tua oração, não é da tua crítica. É porque ele está precisando de um jejum teu. Ou de uma visita sua. Ei, deixa Deus te usar, profeta. Deixa Deus te usar. Talvez aquela professora que é amargurada, que tu diz, meu Deus, essa professora é tão chata. Ei, talvez ela está passando por luta e você não sabe. Aquela mulher reclamona, que reclama de tudo. Nunca tá bom. Aquela irmã que gosta de botar o defeito no que tu faz na obra. Ora por ela tá precisando de ajuda. Ela tá precisando de alguém dizer assim, ei, irmã, tu é top da galáxia. Tu é uma mulher que faz a obra. Ei, declara na vida dela. Profetiza. Derrama vida. Derrama vida. E você vai ver, ei, o céu já se abriu sobre mim, sobre você. O céu se abriu sobre o nosso ministério. O céu se abriu sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Sabe o que é que Deus quer? De filhos que profetizam na vida de outros filhos. Deus não quer contenda dentro de ministério. É por isso que Deus hoje está nos direcionando a algo muito além. A amar o nosso irmão que nos critica. Sabe? Amar ele, porque eu quero que meu irmão vá para o céu, porque eu também quero ir para o céu, eu vou levar ele junto, ele querendo ou não. Nem que seja na oração, meu irmão. Nem que eu colocar de medo para orar por ele. Mas ele vai comigo para a glória. Porque ele está dentro da igreja. Ele está sendo discipulado junto comigo. Ele está sendo ministrado pelo mesmo pai, que é o pastor Anjo Cleves, pelo pastor Alexandre, pela Neiva, e por todos que estão nesse grupo, pastora Amélia. Glória a Deus. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito. Ah, é forte, hein, gente? É babado. O negócio aqui, o mistério é grande. Para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha aí, ó, a mesma coisa que o pastor Cleves, vindo essa tua discípula aí, que estava lá no mundo, vindo essa tua filha aí, repara só, é forte, hein? Vindo, porém, este teu filho. Pastora Amélia, vindo a este teu filho aí. Pastora Amélia, esse cara te enganou. Pastora, ele te roubou. Pastora, esse filho é rebelde. A senhora honrou tanto esse cara e eu que estou tantos anos com a senhora aqui, servindo sopa, fazendo comida no fogão a lenha aqui. E a senhora não me honrou tanto como a senhora está honrando esse meu irmão. Só na igreja wesleyana que acontece isso, hein? Só aqui na Sobral. Oh, aleluia. É forte. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. São tuas. Quando chegar um discípulo para você, outro filho, querer criticar aquele teu outro filho, você vai defender, pastor. Você vai defender, pastoras. Nós vamos defender. Você vai profetizar também na vida dele.
para que haja cura. Se tinha algo dentro dele que precisava ser curado, essa vai ser a hora. Esse vai ser o momento para derramar cura na minha vida, para derramar cura na sua vida. Aleluias. Mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E foi achado. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você lembrasse de alguém nesse momento que está perdido. Ei, aquele seu discípulo, aquele irmão lá, aquela irmã que está passando por luta no casamento, desistiu do casamento, desistiu, sabe, de ser discipulado pela sua liderança. Aquele filho lá, que ainda está lá no mundão e está precisando de ajuda. Aquele filho que se rebeliou. Eu sei que você tem alguém nesse momento na sua mente. Eu sei que tem um filho, vários filhos até na sua mente agora. Ei, Deus tem grandes coisas para mim e para você. Ei, que nós não possamos vir olhar para a dificuldade. Que nós não possamos vir olhar para o defeito do nosso irmão. Que nós não possamos vir dar ouvidos e prestar para Satanás as vozes. Ai, o pastor Alexandre, tem dia que ele prega tão ruim. Ai, tem dia que eu acho que o pastor Alexandre ele não tá legal. Só com a Patrícia acontece isso e com a pastora Amélia. Na vida de outros pastores, não acontece isso. Não acontece isso. Ei, mas eu declaro hoje na sua vida que Deus vai trazer esse filho de volta. Eu declaro na sua vida hoje. Ei, você que tem ministério, sabe que está ali cheio de ovelhas e muitas delas estão querendo se rebeliar, está querendo ser ingratas. Eu quero dizer para você que a partir de hoje elas vão entender o propósito do Pai sobre a vida delas. Ei, é muita gente para você dar conta e você precisa dividir alguns líderes para estar no posto, para ajudar, para auxiliar. Aí muitas vezes a pessoa diz, não, eu queria só ser discipulado, só se fosse o pastor Alexandre, se não fosse ele eu não quero não. Não, eu só quero a visita da pastora Amélia, se for de outra pessoa eu não quero não. Sabe? Eu repreendo isso em nome de Jesus. Tem um dizerzinho que eu escuto muito e isso fez eu... Afinidade. Ah, pastora, eu não vou cantar com fulano não, porque eu não tenho afinidade com ela. Sabe, o diabo tem usado muito essas palavras dentro da igreja. E muitos têm concordado. É mesmo, irmã? Tu quer que eu coloque quem para cantar com você? A irmã ainda quer escolher. Ela não entendeu algo. Que Deus é que quer usar. Deus é que está ali no centro. Deus é que está no controle. Aleluia. Então, a partir de hoje, o Senhor vai direcionar eu e você. O Senhor está nos capacitando. O Senhor está nos treinando. O Senhor está nos levando a outras dimensões da palavra do Filho Pródigo. Como eu me afastei do caminho do Pai, quando eu me arrependi, e eu paguei um preço muito alto. Hoje eu estou viva para a honra e a glória do Senhor, onde eu fui desenganada em 2023. Eu sofria de problemas renais seríssimos. E os médicos me desenganaram. Antes de fazer a cirurgia, eu já ia para o centro cirúrgico. E eles disseram que não ia fazer minha cirurgia. Porque eu tinha uma tal de superbactéria renal, a qual vários antibióticos eram resistentes. Você está olhando para um milagre aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu faria e faço tudo de novo. Por amor à obra do Senhor. Eu quero dizer algo para você, que os faccionários foram os que mais oraram por mim também. Eu quero dizer algo para você, que vale a pena servir Jesus verdadeiramente. Eu quero dizer para você que mesmo enferma,
com febre. Eu tinha que resgatar algumas almas da boca de fumo, porque dizia assim, só sai só se for com a senhora, porque outro pastor não entra aqui. E eu tenho que dizer, febre, fica aí, dor, fica aí. Decreto de morte, fica aí. Que eu vou salvar 2 almas. E um dia vocês vão conhecer eles. São frutos, palavras lançadas de vida sobre a vida deles. Fiz a cirurgia esse ano, para a glória do Senhor Jesus, estou aqui. Sofri uma parada cardíaca. Sofri dores no meio do procedimento cirúrgico. Minha mãe foi a minha maior intercessora naquele hospital. A minha mãe intercedeu muito por mim, pastor Cleves, toda a igreja metodista wesleyana. Eu sou muito amada, gente. Eu sou órfão de pai vivo. E eu me sinto muito amada por Deus através das vidas, através da minha liderança, através de você que está aí do lado da telinha e atrás desses bastidores aí. Eu quero dizer para você que cada luta que você passa é uma honra. Diga, Senhor, eu me sinto honrado passar por essa luta. A minha cirurgia abriu após 10 dias. A Neiva, que cuidou de mim durante 15 dias, ela foi a minha enfermeira. Ela foi um vaso usado por Deus através das minhas orações. Ela foi fruto de oração para chegar até mim, para cuidar de mim. E ela dizia, eu acho que ela vai ser reabordada. Ela rindo e dizia, tá tudo bem, pastora, mas só ela e Deus sabia que nada estava bem. E minha mãe, com muito medo, dizia assim, meu Deus, se ela voltar, ela não vai voltar. Se ela voltar para aquele hospital, refazer a cirurgia dela, ela não vai voltar, porque ela já sofreu uma parada, ela vai morrer, Jesus. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu quero dizer algo para você. Sabe por que Jesus me trouxe de volta? Porque eu aprendi a honrar a minha liderança. Eu aprendi a respeitar os meus irmãos. Aprendi a ter convivência com eles, cada um da sua forma diferente. Tem uns que são mais alegres, outros são mais fechados, mas eu aprendi a conviver e respeitar cada um. Se eu disser para você que eu disse para Deus, Senhor, eu sou tua. Deixa eu voltar para mim ganhar mais almas para o teu reino. A minha oração era essa. Eu dizia, Senhor, eu quero ganhar mais almas para ti. O Senhor disse que vai me levar nos 4 cantos do mundo. E hoje, eu creio que eu acho que eu já estou nos 4 cantos do mundo. Aquela palavra profética anos atrás, aquela pessoa que era um improvável, na beira de rua, bêbada. Uma mulher de saia longa disse, ei, essa árvore aqui vai dar muitos frutos. E eu, muito doida, disse, acho que a senhora está doida. A senhora nem conhece a minha vida, a senhora não sabe nada da minha história. Mas ela disse, aqui tem uma grande mulher de Deus. Você vai ganhar muitas almas para o Pai. O seu testemunho vai curar e sarar muitas vidas. Eu quero dizer algo para você, que tudo que você viveu e tudo que você está vivendo hoje é propósito do Pai. Ele está permitindo isso acontecer para nos ensinar, para a gente nos amadurecer, para a gente crescer espiritualmente, para a gente se prostrar mais na presença dele. Seja cuidado pelo Pai todos os dias, deixa ele cuidar de ti todos os dias. Eu sou grata a Deus, muito grata a Deus por tudo. Obrigada, Neiva, pelo convite, pastor Alexandre, a todos que estão nessa live. A minha palavra é gratidão. Muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que Deus possa vir recompensar em dobro, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória Amém, a Deus. glória a Deus. Que palavra do Que palavra do trono de Deus. Alguém quer falar? Alguém quer falar alguma coisa?
Oi, Neiva. Amém. Glória a Deus, né? Agradecer a pastora Patrícia por trazer vida, né? Uma palavra que ela é tão conhecida, mas não adianta conhecer de palavra se você não vive a palavra, né? E hoje nós tivemos o entendimento de alguém que viveu essa palavra, vive a palavra e coloca em prática. Então, você sente de fato a presença de Deus, né? Então, pastora Patrícia, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, né? O trabalho que a senhora realiza como evangelista, e que tudo que a senhora sonha, o Senhor realize de uma forma grandiosa na sua vida, que vidas possam ser, sabe, mas retiradas do inferno através da sua vida, para que um dia possa morar no céu. Não existe um privilégio maior do que isso. E como diz o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não faço isso. Ai de mim. A mim é imposto, o apóstolo diz, esta palavra, a obrigação de anunciar Jesus. Então, realmente, como a senhora falou diversas vezes, nós somos privilegiados em ter a oportunidade de falar do amor de Deus. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastora Patrícia, muito obrigado de coração. Foi uma honra ter a senhora aqui conosco. Obrigado pela presença. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que está nessa live. Sender, muito, muito obrigado por me ajudar nessa condução. Você também fazendo aqui presente, cada um de vocês. Se eu for falar tudo que eu penso aqui com relação à palavra, com relação a esse projeto dos Atletas de Cristo, meu Deus, a gente vai virar a noite aqui falando, porque é muitos testemunhos incríveis. Pastora, você é uma bênção dos céus. Eu creio, declaro sobre a sua vida que o Senhor vai te surpreender naquilo que você nem imagina, porque você pode até ter esquecido já de pedir, continuar pedindo, mas o Senhor já colheu e reconhece cada lágrima sua. E cada lágrima derramada o Senhor conhece e colheu. E Ele vai retribuir todas em formas de bênção. E se prepara, porque por esses dias Deus vai te surpreender de uma forma sobrenatural. Amém? Sendo que Deus te abençoe, que Ele entre com provisão, com providência na sua saúde, que Ele venha restabelecer e que você continue sendo esse canal de bênçãos. De Jean também, que Deus venha te surpreender em tudo, que Ele venha te surpreender de uma forma sobrenatural, seu Aparecido também, que ele tem um projeto lindo também, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas, que provisão venha ser derramada na vida de cada um de vocês, porque o nosso Deus é um Deus de provisão, de providência, e independente da situação, das circunstâncias, a última palavra na nossa vida vem do Senhor. Amém? Então, vou fazer a oração final para a gente encerrar a gravação. E você que vai assistir pelo YouTube, que você sinta a presença de Deus, que você sinta o renovo, a restauração, a cura na sua alma, e que por mais que você esteja afastado da presença do Senhor, o Pai te espera, o Pai te chama e Ele te ama, e Ele tem um banquete de honra para a sua volta. Volta para casa que o Pai te espera. Amém? Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos mais uma live. Obrigada por cada participante, obrigada pelos louvores, pela tua palavra que edificou a nossa fé. Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, cheia da tua paz, das tuas promessas. Que vida veio ser alcançadas através das nossas vidas. Que o Senhor venha acampar os teus anjos com a espada desembainhada para lutar por nós contra toda força do mal. Nos reveste do alto da cabeça, planta dos pés. Que o Senhor venha derramar uma porção dobrada, meu Pai, da tua presença, para que tudo em que a gente venha tocar a mão e alcançar, com a planta dos nossos pés, venha haver prosperidade, que venha haver perseverança, que venha haver frutificação, que cada um de nós possamos ser pequenos cristos, com atitudes e palavras, com atos, com os nossos gestos, que as pessoas reconheçam em nosso rosto a face do teu Filho Jesus. Eu declaro a bênção dos céus sobre a vida dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se você crê, diga amém.